5 reis cercaram Gibeão. E, no meio da ameaça, Israel parecia estar a um passo da derrota. Mas naquela batalha, Josué não pediria mais espadas. Ele pediria mais luz. A crise começou quando Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Gibeão havia feito paz com Israel. Gibeão não era uma aldeia qualquer. Era uma grande cidade, cheia de homens valentes. Se aquela aliança permanecesse de pé, o equilíbrio daquela região inteira poderia mudar. Então veio a resposta do medo. Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon uniram forças numa coalizão relâmpago para esmagar Gibeão antes que fosse tarde demais. O alvo parecia ser Gibeão, mas, no fundo, o objetivo era Israel. Porque, naquela época, uma cidade aliada era mais do que um nome em um tratado. Era uma promessa viva. E Israel tinha dado a palavra. Quando os gibeonitas clamaram por socorro, Josué entendeu o peso daquele momento. Ele não foi para conquistar por ambição. Ele foi por fidelidade. Havia uma aliança firmada. E agora, manter essa aliança custaria uma noite inteira de marcha, poeira nos pés e o coração em alerta. O exército partiu de Gilgal. E o texto bíblico diz algo que parece saído de uma cena épica. Josué subiu durante toda a noite. Imagine o silêncio quebrado por passos apressados. Homens cansados, mas em movimento. Lanternas frágeis na escuridão. O peso das armaduras. A urgência de chegar antes que o amanhecer revelasse tarde demais o rosto da guerra. E então, ao romper da manhã, Josué atacou de surpresa. Os 5 reis não esperavam Israel tão cedo. A ofensiva foi rápida, precisa, inesperada. Mas a batalha não terminaria ali. O inimigo começou a fugir pela passagem de Bet-Horon, descendo em direção ao vale de Aijalon. E aquela rota, que parecia uma saída, virou um corredor de desespero. Agora a guerra tinha pressa. O perigo não era apenas vencer. Era impedir que os inimigos escapassem para se reorganizar e voltar ainda mais fortes. Josué via isso. Ele sentia isso. E a cada minuto, o sol descia mais um pouco no horizonte. O tempo se tornava o último adversário. Então aconteceu algo que mudou tudo. O Senhor lançou grandes pedras do céu sobre os fugitivos. Granizo. Pedras caindo do alto com força de julgamento. E o texto afirma algo impressionante. Morreram mais por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. Como se o próprio céu tivesse entrado na batalha. Como se Deus estivesse mostrando que, naquela guerra, a vitória não dependeria apenas do braço humano. Mas ainda havia um problema. A batalha continuava. Os inimigos ainda corriam. A luz estava indo embora. E Josué, diante de Israel, fez uma oração que atravessou os séculos. Uma oração que soa impossível até hoje. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Que tipo de homem ousa pedir isso? Que tipo de fé se levanta no meio da violência e fala com o céu como quem fala com o próprio Rei do Universo? Josué não estava desafiando Deus. Ele estava confiando em Deus. Ele sabia que a missão dada por Deus não poderia terminar em meio à escuridão. Ele pediu tempo. Ele pediu que o dia não acabasse antes que a obra fosse concluída. E o relato bíblico diz que o sol se deteve. A lua parou. E o povo continuou avançando. O combate não foi interrompido pelo medo. Foi sustentado pela intervenção divina. Houve mais luz, mais tempo, mais espaço para a vitória se completar. A Bíblia resume esse momento com uma frase que ecoa como trovão na memória da fé. Não houve dia semelhante, nem antes nem depois, em que o Senhor atendesse à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Pense nisso por um instante. Não é apenas uma história sobre estratégia militar. É uma história sobre dependência total. Josué liderou com coragem, sim. Mas sua coragem estava ancorada em algo maior. Ele sabia de onde vinha a vitória.
Há detalhes nessa narrativa que tornam tudo ainda mais vivo. Os 5 reis acabaram escondidos numa caverna, enquanto a batalha seguia do lado de fora. Os líderes da coalizão, tão confiantes no início, agora estavam presos no próprio medo. E quando finalmente foram trazidos à luz, a cena parecia dizer que nenhum plano humano é maior do que a autoridade de Deus. Mais tarde, esse dia extraordinário seria lembrado e cantado. O texto menciona o livro de Jazar, um antigo registro de cânticos heróicos e memória de guerra. Como se a vitória não coubesse apenas em uma narração. Ela precisava virar canção. Precisava ser passada adiante. Precisava ser lembrada por gerações. E não é por acaso que essa história continua fascinando pessoas até hoje. Alguns a leem como milagre literal. Outros percebem a força poética do texto e entendem que ali há linguagem épica para declarar que Deus deu a Israel o tempo necessário para vencer. Até estudiosos e astrônomos tentaram explicar o que teria acontecido naquele dia. Mas, independentemente da leitura, a mensagem central permanece intacta. Quando Deus entra na história, até o impossível encontra resposta. Porque esse é o coração da cena. Não é apenas o sol. É a fidelidade de Deus. Não é apenas a guerra. É a certeza de que o Senhor não abandona aqueles que confiam nele. Não é apenas um milagre no céu. É uma intervenção que muda o destino do chão. No fim, Israel venceu. Os inimigos foram quebrados. A coalizão que parecia invencível desmoronou. E Gibeão, que estava em perigo, foi poupada. A noite de marcha não foi em vão. A oração não foi ignorada. A luz não se apagou antes da hora. Essa história nos lembra que fé não é negar o tamanho da batalha. É confiar no tamanho de Deus. Josué viu o perigo. Sentiu a pressão. Enfrentou o impossível. E, no momento decisivo, não se apoiou apenas em força humana. Ele orou. Ele creu. E Deus respondeu. Talvez a sua luta hoje pareça longa demais. Talvez o tempo esteja acabando. Talvez você esteja correndo contra a escuridão. Então lembre-se de Josué. Lembre-se do dia em que o céu pareceu sustentar a guerra. Lembre-se de que o Deus que lutou por Israel continua agindo com poder, no tempo certo, do jeito certo. Se essa história fortaleceu a sua fé, compartilhe com alguém que está lutando uma batalha hoje. E escreva nos comentários: Deus ainda luta por nós.